gostaria de deixar meu telefone, meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Nós fazemos um trabalho junto com a Agência Nacional de Águas, que é o monitoramento da agricultura irrigada no Brasil. Eu quero fazer um pouquinho de terrorismo também. Nós vivemos uma situação do mundo hoje, a população mundial está assim, 7 bilhões de pessoas, não são mais 6,5, mas se passa de 7. E a população está dobrando a cada 12 anos, tá? E nós estamos, além da questão da pressão populacional, tem aumento da renda da China, da Índia. Então, a demanda por alimento do mundo é complexa. Além do problema da questão do aumento da população, nós vivemos a questão das mudanças climáticas, que infelizmente muita gente não acredita. Mas a NASA acredita, os grandes governos. Hoje, a semana passada, estavam reunidos lá na Suíça para tratar do G7, os países mais ricos do mundo, eles estão tratando das guerras que estão acontecendo no Iraque, na Síria, do ISIS, do Boko Haram, na África. Estão tratando da guerra da Rússia com a Ucrânia, da invasão de pessoas na Europa e aquecimento global, mudanças climáticas. Isso é a agenda prioritária de governo em qualquer reunião no mundo hoje. E nós precisamos de alimentar essa população sob essas condições de aumento de demanda e dificuldades com o clima. Eu resolvi dar uma olhadinha de como é que o mundo está sendo alimentado. Se a gente olhar aqui a produção de trigo, a China é o primeiro lugar do mundo, a Índia, o Brasil não aparece na lista, tá? Se a gente olhar arroz, a China produz 200 milhões de toneladas, o Brasil produz 11. Se a gente olhar o milho, os Estados Unidos produz 350 milhões de toneladas, o Brasil produz 80. Se a gente olhar a soja, o Brasil é campeão mundial. Então, nós somos o celeiro do mundo, nós somos produtor de soja. E para essa produção de alimentos do Brasil, a gente tem o café, tinha cana, tinha, está meio parado, tinha laranja, que também está muito, está lá, né? Por que isso está acontecendo? Nós desmatamos o Brasil quase todo. Essa conversa que nós temos terras sobrando, todas as terras de boa qualidade praticamente já foram ocupadas. Isso aqui é o mapa do Mato Grosso, felizmente aqui o tamanho da área de projeção não é muito grande. Nós temos todos esses mapas para fazer a agricultura irrigada, levantamento da agricultura irrigada, nós temos que fazer mosaico de imagens satélite do Brasil. Praticamente só na área do Rio Xingu, algumas áreas muito pequenas do Mato Grosso, onde que o Rio Araguaia, onde que eles expandem por 100 quilômetros de largura, que é impossível praticar qualquer atividade agrícola, existe alguma cobertura florestal. Se a gente pegar o mapa do Brasil, olha aqui. Mato Grosso devastado, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, todo mundo precisa saber disso. É novidade. Aqui tem em volta da barragem Três Marias. O que tem de área degradada no Brasil é uma loucura. Se a gente pegar de Paropeba, vai até o norte, Minas, até próximo a João Pinheiro, são enormes áreas degradadas. O que quer dizer área degradada? Que solo exposto não tem infiltração de água, então a água está correndo. Enchentes terríveis e baixa recarga dos lençóis freáticos. Três Marias chegou a ter 2% de água esse ano, todo mundo viu a crise. Aqui é em volta da barragem Retiro de Baixo, que foi feita no Rio Paropeba, chegando em Três Marias. Então a gente vê que não tem vegetação mais. Vamos dar uma comparadinha com os outros países. Aqui eu estou na Califórnia. O Brasil tem 5 milhões de hectares irrigados, contando com toda a hortinha que tiver para poder dar para produzir tanto que essa área que nós estamos irrigando. Só o estado da Califórnia, que é deserto, tem 10 milhões de hectares. Se a Califórnia fosse um país, ela era mais rica que o Brasil. Então, tem o dobro da área irrigada, só o estado. O que eles fazem lá? Essa área aqui tem 600 quilômetros, tem as montanhas aqui, e nasce, aqui tem o Rio Sacramento.
totalmente irrigada. Aqui tem o Rio Colorado, na Baixa Califórnia, estou passando aqui. Tudo sistematizado, estão aproveitando a água ao máximo. Aqui é o caso do Rio Sacramento, e aqui chama All American Channel. Vamos dar uma olhada na agricultura irrigada para o pivô central, nos estados centrais dos Estados Unidos, Nebraska, Kansas. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo é o pivô central. Aí é o seguinte, a gente vê lá, ó, Estados Unidos produz de milho o dobro da produtividade total do Brasil. Aqui na Nebraska, se a gente olhar, você não põe o dedo em lugar nenhum. Em nenhum município. As fazendas são todas ocupadas por áreas irrigadas. Eles dominam o mundo em produção de alimentos. Fizeram, inclusive, os Everglades ser equivalente ao nosso Pantanal nos Estados Unidos, na Flórida. Aí da metade dele foi sistematizada a produção agrícola. Aqui os canais de irrigação que se espalham por todo o estado da Califórnia, os estados mais ricos do mundo. Saindo dos Estados Unidos, dando um passeio na China, que é o segundo produtor de alimento do mundo. Os rios lá não correm do morro para baixo, igual o nosso rio está sempre aqui embaixo. O rio corre em cima do morro, eu estive lá e vi isso. É uma loucura que a água irriga, desce, irriga, desce, irriga, desce, e são os PEDs que produzem arroz na China. Mais um exemplo da China. Aí já pensou, que beleza, vamos fazer igualzinho no Brasil, né? Nós temos água e temos terra à vontade. Nada disso, porque Deus não é tão brasileiro igual a gente pensa. Porque esses países têm clima temperado, então a condição de evapotranspiração deles é diferente da nossa. A condição climática e a parte ambiental lá, nós estamos na condição temperada, a condição tropical. Então, o que acontece aqui? Em 1 hectare aqui tem mais árvore, mais animais, mais insetos do que na Europa inteira. Não é só chegar a achar que a gente vai acabando com tudo, igual eles fizeram nesses países aí, que a gente vai ter área livre. Não, aqui a gente tem que pensar muito o que a gente vai fazer. E tem a questão do solo também, que lá, como é um país de clima frio, eles têm baixa perda de matéria orgânica, o solo tem muito mais capacidade de retenção de água do que os nossos solos, e os solos lá são as argilas lá, a capacidade de retenção de água lá. Aqui, quando a gente tem a caulinita, lá eles têm morilonita, para quem entende de solos, que tem muito maior capacidade de retenção de água. Então, eles conseguem ter muito maior produção que a gente nesses casos. Aí, passando do Brasil, ver como é que está andando a agricultura irrigada. Esses aqui são dados da ABIMAC. O que está crescendo no Brasil? Está crescendo agora a agricultura irrigada por pivô. Esses carretéis, essas coisas, a parte convencional, está tendendo a diminuir. E alguma coisa de agricultura localizada, que é principalmente para fruteira, para café, que também está crescendo. Preocupado com isso, a ANA, a Agência Nacional de Águas, começou a fazer esse levantamento, porque realmente um pivô consome muita água, mas produz muita coisa. No Brasil, até hoje, essa produção nossa está ridícula. Então, a proposta do governo é pelo menos triplicar a área irrigada do Brasil nos próximos anos. Mas a taxa de crescimento tem se dado na faixa de 5% a 6%, que é muito baixa. A gente chegar a ser o famoso celeiro do mundo, né? A área irrigada hoje, de acordo com a BIMAC, e quando a gente vê a área irrigada no mundo, a gente vai ver o seguinte, o que está acontecendo? A Índia vem em primeiro lugar, que é praticamente tudo irrigado, depois a China, os Estados Unidos, o Brasil está no 19º lugar atrás de Vietnã, de Romênia, do Egito, do Iraque. O Iraque, quem viu o ISIS, o grupo terrorista que está atuando no Iraque, acabou de tomar a barragem na cidade de Ramadi e está usando a água como arma de guerra. Então eles fecharam as comportas, o Iraque, a famosa Babilônia antiga, o Éden, né, da Bíblia, onde o Iraque tem mais área irrigada que o Brasil. E o que acontece? Eles estão enchendo a represa, deixando as plantas, a área agrícola morrer, porque a temperatura lá é absurda, e depois vão soltar água.
Então, a tendência para o mundo é que a população do Iraque também, rapidinho, vai começar a fazer êxodo para outros países, e aí mais implicação na produção de alimento para alimentar essa população. Agora, essa agricultura irrigada por pivô, nós temos os pivôs normais, comuns, que todo mundo conhece, os pivôs lineares, em baixa quantidade, e agora uma grande novidade está tendo aí na praça, é o famoso pivô rebocável, principalmente para áreas de cana. Você pega esse pivô com o trator, ele é transferido. E a ideia da Agência Nacional de Água, para vocês terem uma ideia, um pivô de 80, 100 hectares, consome quase que a quantidade de água, quando ele está em utilização, de uma cidade de 50 mil habitantes. Então, é muita água consumida. A gente precisa de fazer o gerenciamento correto. Na palestra anterior, nós vimos. Nós precisamos de aumentar a nossa área irrigada para a produção de alimentos. Com a produção sequeira, praticamente, nós já desmatamos o Brasil inteiro. E a hora que nós encontramos agora é de devolver a área para o meio ambiente e aumentar a área de alta produtividade. Não tem mais sentido a gente ficar mantendo um boi ocupando 2, 3 hectares. A gente tem que ter 200 bois no hectare. Entendeu? Nem tanto, mas é o seguinte, é com a eficiência do uso da água e tecnologia que nós vamos produzir alimentos para ser, de fato, o celeiro do mundo de falando. E nós começamos a fazer tratamento de imagem de satélite, esse que é o satélite Landsat 8, que é da NASA. A gente nota que a gente consegue ver, dependendo do jeito que a gente trata a imagem, isso aqui em Santa Catarina, a gente consegue ver estudo de qualidade de água, de poluição, as áreas de vegetação, as áreas urbanas, todas essas coisas foram lançadas, as pessoas não acreditam que seja uma imagem gratuita, que a gente baixa. Hoje esse satélite está passando aqui. E a gente faz tratamento para evidenciar realce de áreas-alvo, áreas de interesse. Aqui nós temos os casos que a gente consegue ver todos os pivôs centrais. Então, com um trabalho praticamente de graça, nós praticamente não gastamos recurso nenhum, nós fizemos um levantamento de toda a agricultura irrigada para o pivô central no Brasil. Isso aí foi ajuntado às bases de dados da ANA, que a gente passa a ter para cada pivô, qual a bacia hidrográfica que ele faz parte, qual a população que faz, qual a oferta hídrica daquela bacia, qual o Q710, qual o limite de outorga que tem daqueles corpos d'água que estão naquela bacia. E aí hoje essa base nossa é a base oficial do governo brasileiro, que vai começar a fazer o gerenciamento mais correto dos recursos hídricos. Inclusive, para tirar muito essa conversa que está acabando com a água, e seria agricultura irrigada, a gente vai mostrar que não é bem assim. E a gente consegue ver todas as áreas agrícolas, ver quem fez alguma tentativa de curva de nível, como é a sequência, as estradas, toda a área solo exposto, essas coisas. E o resultado que nós temos, que gerar mosaicos de imagem, esses mosaicos estão disponíveis na página da Agência Nacional de Água, e todos os dados dos pivôs podem ser vistos dentro do Google, ou para quem é especialista em sistema de informação geográfica, baixar os dados e ver cada um desses equipamentos. Estão georreferenciados. E esses mosaicos, a gente tem se a gente quiser imprimir um mosaico desse de Minas Gerais, como são imagens de satélite, daria um prédio mais ou menos de 20 andares. A gente reduziu isso para um tamanho painel, que quem quiser colocar um mapa de Minas Gerais do tamanho de uma parede de 3 metros de altura, por exemplo, é perfeitamente possível. E a outra parte que nós estamos dando muita atenção agora, que não adianta eu levantar e falar que tem 20 mil pivôs no Brasil. Eu tenho que saber quantos pivôs estão sendo usados e o que eles estão produzindo. E o nosso próximo passo, junto com a Agência Nacional de Águas, é usar outro satélite também da NASA, que dá o índice de vegetação, para a gente saber se está verde, se está plantado com vigor, e tentar, inclusive, chegar a qual a cultura que está sendo plantada. Os americanos já estão conseguindo fazer isso. E a gente tem tecnologia suficiente para chegar lá. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, aonde que o pivô está verde, ele está plantado. Aonde que ele está nessa cor mais amarela ou vermelha, não está plantado. E com isso, a gente pode falar em tempo real, que a cada 8 dias a gente pode fazer um relatório e falar assim, como é que está o consumo de água em Minas Gerais pela agricultura. E nós passamos nos últimos 2 anos pela maior estiagem da história do Brasil.
Então você, tá, mas a agricultura está comendo muita água. Não. A gente mostra aqui o que acontece. Em 2013, que não foi um ano tão grave de seca, alguns pivôs passaram o ano todo em pousio, a pessoa não plantou, poucos. Outra pessoa plantou o pivô apenas uma vez, mas a maioria dos pivôs foram plantados duas vezes ao ano. Uma pessoa planta, por exemplo, em outubro, colhe em março, depois planta de novo, vai até o meio do ano. Quando chegou o período de estiagem, foi em 2014, e agora em 2015, aumentou-se a quantidade de pivôs em pousio, aumentou violentamente as pessoas que plantou o pivô somente uma vez, quer dizer, a pessoa plantou praticamente combinando a época da chuva e época que os rios têm mais água disponível, e reduziu-se drasticamente a pessoa usar o pivô duas vezes. Isso é o produtor que já está usando inteligência, já sabia que não ia ter água. Inclusive, teve muita gente que plantou duas vezes e depois teve que parar, que não tinha água para irrigação. Agora, tem muita coisa errada que precisa ser mudada. Tem pivô que desmatou nascente, tem pivô que bebe água dentro da represa. Então, essas coisas assim, tem que saber se está usando agrotóxico, está poluindo a água. E aqui eu vou mostrar um pouquinho das armas que nós temos hoje para tentar mitigar o problema de uso eficiente da água, de reverter essa questão das mudanças climáticas. Aqui nós temos... Aqui nós temos um satélite, é o Landsat 8 da NASA, é aqui, é tudo certinho aqui, tá? Ele passa a cada 16 dias. Vou diminuir o zoom aqui. Ele vai passar aqui em Belo Horizonte hoje. Ele já passou, tá? Não vou dar mais um, não, mas o satélite passou em cima de Belo Horizonte hoje às 10 horas. São 10h15. Vocês vão ver que ele está no Polo Sul, vai virar, ele vai muito rápido. Hoje, como está um dia claro, a NASA tem uma grande vantagem sobre o Brasil. O satélite passou aqui às 10 horas da manhã. Quando eu chegar em Sete Lagoas hoje, às 4 horas da tarde, eu tenho essas imagens de satélite disponíveis na minha sala. E com as tecnologias que nós desenvolvemos no tratamento de imagem, 4h30 da tarde eu te falo quais são os focos de calor que tem em cada região aqui em Belo Horizonte, qual a temperatura de cada prédio, aonde que as áreas rurais estão com solo exposto, que está causando mudança climática, que está queimando matéria orgânica. Falo quem desmatou, como é que está o nível de água das represas, quem construiu estrada, como é que a gente tira uma quantidade absurda de informações, amanhã está tudo pronto. Então, a gente vai conseguir fazer o gerenciamento correto, e inclusive ver essa parte usando essas ferramentas que a gente dispõe hoje, tá? Vou voltar para a conversa, a menina não me mostrou nada, quer dizer que eu não gastei tanto tempo assim. A NASA disponibilizou também para todo mundo, a partir desse ano, as imagens de relevo do SRTM, que a cada 30 metros a gente tem latitude, longitude e altitude. Para quem quiser saber o que quer dizer isso aí foi o sistema que gerou o Google. O Google hoje, a gente pede para o carro levar a gente, ele vai na estrada certinho, para e fala assim, você está aqui. Então, a gente tem uma precisão absurda em termos de relevo, e a gente pode fazer estudos de quais são as áreas que têm declividade correta para fazer áreas irrigadas, aumentar a área irrigada de nosso país, tá? Então, isso aqui é um exemplo do mapa de Minas Gerais de altimetria, mas a gente pode tirar muito mais informações. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo aqui, usando a mesma base de dados. Isso que são curvas de nível para Belo Horizonte, que se a gente for, não vou perder muito tempo aqui, isso que eu estou dentro da internet. Se eu clicar em cada uma, sem mouse é difícil. Me fala qual altimetria, para poder saber áreas que estão correndo, que precisam de ser feitas intervenções de correção do solo, de fazer sistematização do solo,
para preservar o meio ambiente. Isso que a gente tem para todos os municípios do Brasil, estão prontos, quem quiser, a gente passa para a pessoa e vê dentro da própria internet. Além disso, a gente tem declividade, a gente tem rugosidade do terreno, exposição solar e várias coisas desse tipo. Vou voltar para aqui para a minha... E com essa informação de altimetria que a NASA disponibilizou com alta resolução, a gente faz detalhamento das bacias hidrográficas. Limita as bacias hidrográficas que a gente tinha hoje, até hoje, eram das Rio Paropeba, Rio São Francisco, não, hoje a gente faz microbacias para qualquer região do Brasil, porque o problema da água acontece na microbacia, não é no São Francisco, é no Rio Paropeba, é menor que no Rio Paropeba, é no Ribeirão. Em Belo Horizonte, quem vai causar incêndio é o Corgosta, é o Ribeirão Arrudas, entendeu? Não adianta eu querer saber sobre o Rio Paropeba, o Rio das Velhas, eu preciso saber em condições mais detalhadas. E a NASA já lançou agora o satélite GOES-R, que todo mundo que vê previsão do tempo, infelizmente a previsão do tempo, vai ser, a previsão não foi tão precisa. Porque o nível de conhecimento não era tão alto. Hoje, a Terra vai praticamente ser filmada. São satélites geoestacionários que ficam pousados mostrando exatamente a América do Sul, e a gente vê todo como é que está andando as nuvens. Então, muito em breve, a gente vai poder falar com certeza, porque assim, não precisa de irrigar, porque vai chover dentro dos próximos 2 dias, com um nível de acerto cada vez maior, certo? Então, isso aqui é uma grande ferramenta que a gente vai poder disponibilizar para todo mundo. E a NASA tem também, que passou para a gente, é incrível que uma empresa dessa repassa e responde os e-mails, a gente fica até com vergonha, que às vezes a gente não é tão fiel assim, toda a base de dados deles com chuva de hora em hora. Então, se a gente quiser fazer estudos de relação precipitação-vazão, a gente vai melhorar violentamente, que nós temos dados de quando o Rio São Francisco estava vazio e quando ele estava em enchente máxima. E a gente passa a ter toda a chuva que está ocorrendo na bacia hidrográfica. Porque quando a gente vai querer estudar essas relações usando estações meteorológicas, às vezes na bacia que a gente está estudando não tem nenhuma estação. E a chuva a gente sabe que dá um temporal aqui e não dá no outro. Então a gente vai ter muito, a gente já tem hoje essas bases de dados com condições de fazer uma verdadeira revolução nessa parte de monitoramento da água, e poder mudar essa relação que hoje usa, que é 7-10, que só pode usar 5% da água do menor vazão que o rio já teve. Mas peraí, o meu rio está lotado de água, por que não pode irrigar? Entendeu? Então, a ideia é que a gente vai poder, como as chuvas aqui ocorrem até março, depois param, mas com as chuvas que ocorreram em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai poder falar assim, o Rio Paropeba, o Rio São Francisco, qualquer curso d'água, vai ter uma vazão X no final do período crítico. A gente vai poder falar assim, pode usar tanto de água para irrigação que está disponível. E a gente vai poder falar também, esse ano o rio vai estar seco porque não choveu. E a gente vai falar assim, esse ano, por favor, vamos fazer, é só com essas ferramentas que nós vamos poder, de fato, triplicar a nossa agricultura irrigada. Um exemplo que eu estou dando aqui é o caso de ilhas de calor, porque a gente vê São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo morrendo de sede, que não tem água para beber, e todo dia vocês ligam a televisão, as pessoas estão morrendo, o carro está sendo levado para inundação. Por quê? Excesso de ilhas de calor. Isso aqui nós estamos fazendo para todas as principais regiões metropolitanas do Brasil. Vou tirar isso aqui. Aliás, se eu clicar, vai abrir também. A gente podia... Opa! A gente procura fazer tudo interativo. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Google e vai me mostrar as ilhas de calor em Belo Horizonte há 10 dias atrás, 16 dias atrás. Cada área dessa aqui está cheia de foto. Se a gente olhar Belo Horizonte, não vou perder muito tempo aqui, porque senão complica um pouco a nossa apresentação, tá? Não é bem esse interesse. Se a gente pegar na área de Belo Horizonte, área central de Belo Horizonte,
que é Sion, que é Funcionários, que é Lourdes, está verde, a temperatura, se eu clicar aqui assim, ó, a temperatura está 26 graus. Se eu for para um bairro lá, Gutierrez, um bairro mais afastado um pouco, se eu clicar está 32 graus. A gente consegue ver, por exemplo, que determinados prédios, eu não vou fazer muita crítica aqui, mas, por exemplo, aqui, isso aqui é um prédio dos 38 graus. Isso é às 10 horas da manhã. Então, tem grandes empreendimentos aqui dentro de Belo Horizonte, atacadistas, com telhado de impróprio, que a temperatura chega a quase 40 graus, 10 horas da manhã. Então, conforto térmico, onde a pessoa deve morar, como é que está o risco de dar temporal na cidade, o consumo de energia, na época do calor para refrigerar aqui, na época do frio já é investido. Então, nós vamos divulgar para o Brasil todas essas informações para qualquer pessoa. Se a gente vê aqui, a gente vê na região industrial, a mesma coisa, certo? Não vou... Vamos voltar, então, que é o seguinte, já o levantamento da agricultura irrigada, esse aqui não quer... De trabalho... Quanto tempo eu tenho? Minério ambiental. Ó, se a gente pegar as bacias hidrográficas do Brasil, já que já são bacias assim, Rio Doce, Rio Parapeba, Rio... E se a gente levantar a agricultura irrigada, aqui eu peguei o Brasil todo não, para não ficar pesando muito o Google. Aqui estão... Deixa eu fazer uma brincadeirinha que eu mudar a cor daqui, tá? Quem quiser ver os resultados, pode baixar isso no site da ANA, tá? Tirar essas bacias aqui, que é para não atrapalhar muito. Mas a gente está vendo aqui, Minas Gerais, o Google está tudo torto. Pronto. Minas Gerais, o que acontece? Toda a concentração de agricultura irrigada de Minas praticamente está localizada na bacia do Rio Paranaíba. Isso tem uma implicação muito grande, que pega desde o Rio Araguari, que nasce lá perto de Patos de Minas, São Gotardo, é uma área altamente irrigada, concentração de agricultura irrigada, vai para Uberaba, Uberlândia, que não é da bacia do Rio Grande, e pega a região de Unai, a parte de Paracatu, e grande parte, desde Brasília, passando pelas Cristalinas, são as maiores irrigações, estão bebendo a mesma água, do mesmo curso d'água. Isso quer dizer que essa água precisa de abastecer a CEMIG, todas as usinas da CEMIG, geração de energia, então a gente precisa gerar energia e precisa de água para irrigação. O que a gente está propondo, a ideia é reunir com o pessoal da área de irrigação em Minas, é buscar áreas alternativas para a expansão da agricultura irrigada em Minas Gerais, entendeu? Que é possível, inclusive, como agente de desenvolvimento econômico e social das regiões mais pobres, que tem muita área que pode ser, a gente pode buscar áreas através de bases satélites. Agora, eles estão gastando muita água? A resposta é não. Se tivesse lá só terra exposta, só árvore, só mato, a natureza transpira, respira. Então, o consumo de água existe sempre. Não quer dizer que se eu tiver uma agricultura irrigada, eu estou usando um pouco mais de água. Mas não quer dizer, essa conversa de, para comer um ovo eu gastei 5.000 litros d'água, para calçar um sapato, isso é furado. Entendeu? O mundo precisa, a água, desde o tempo dos dinossauros, que a água do mundo é a mesma. Nós simplesmente fazemos a água passar. Se eu bebo 2 litros de água por dia, não quer dizer que no final do ano eu estou com, só de água, eu estou com quase 800 quilos. Não, a água passa e volta. O problema é que a gente devolve água suja. Depois que eu urinei, a água voltou poluída. Agora, depois que a água chegou no oceano, ela está imprópria para consumo também. Então, essa visão, acho que foi muito bem claro na apresentação anterior.
a gente tem que usar a água com eficiência. Aí ela gera riqueza e qualidade. Em primeiro lugar, a água tem que servir ao meio ambiente. O peixe depende da água, ele não pode sair de lá. As árvores, os anfíbios, tudo depende disso. Depois da água tem que suprir a gente. Agora, quando a gente planta uma cultura que tira colhe um hectare de milho, eu não estou levando milhões de litros para casa. Essa água simplesmente faz parte do processo de circulação atmosférica. É lógico, se um produtor barrar a água e ficar para ele, a gente viu esses absurdos que a gente tem que combater e muito. Tá, aqui, então, basicamente, quer dizer o seguinte, nós fizemos esse levantamento da agricultura irrigada, se a gente der zoom, cada pivô central do Brasil foi mapeado. As pessoas podem baixar isso aqui, e se eu clicar em qualquer um deles, aqui eu coloquei só duas observações para mostrar o que acontece. Esse pivô está no Alto Paranaíba e no município de Paracatu. Está vendo? Então a gente acha que Paracatu está bebendo água do Rio São Francisco. Não, grande parte de Paracatu e Unaí estão bebendo água do Rio São Marcos. E esse pivô tem 125 hectares. A média de pivô do Brasil é de 70 hectares. Então, a gente notando o seguinte, tem muita área que precisa ser expandida, só que precisa de usar esses dados com eficiência. Agora, com essas informações da NASA passou para a gente, o Brasil briga com os americanos e vai atrás da China, né? O satélite nosso, a gente nunca viu a imagem dele. Mas hoje, a gente dispõe de algumas ferramentas poderosíssimas para ajudar a agricultura brasileira. Por exemplo, nós temos acesso à evapotranspiração de referência. A chuva é a água que está chegando no solo. A evapotranspiração é a água que está saindo do solo. Para a gente saber o que cada cultura precisa, a gente precisa fazer balanço hídrico. A única ferramenta que tem a mais isso aí é o tipo de solo, que nós ainda estamos muito pobres ainda, mas a ideia é que cada produtor comece a fazer a análise do seu solo para ele saber o tipo de solo que está a área de irrigação dele. Com isso, a gente passa a ter duas informações: a chuva que está chegando e a água que está saindo. Com essas ferramentas, tem todas as condições da pessoa fazer o manejo da irrigação adequada. Eu acho que são essas ferramentas que vão permitir que o Brasil atinja os objetivos de ser um celeiro realmente, de fato, do mundo, e não um grande produtor de soja, como nós somos hoje, tá certo? Ninguém chamou atenção, porque eu procurei correr tanto, eu acho que eu nem gastei o tempo todo que estava disponível. Mas o objetivo era dar o recado. Muito obrigado, senhor. Os nossos agradecimentos ao engenheiro